Então, pessoal, retomando aqui a nossa aula sobre conjunção coordenativa. Na aula anterior, paramos exatamente aqui, nas conjunções e relações sintáticas, lembrando que função sintática se designa os termos da oração. Então, termos da oração igual a função sintática. Prosseguindo aqui, nós temos a coordenação e a subordinação. A coordenação, ou a oração coordenada, ou conjunção coordenada, se refere a uma conjunção ou oração independente. Ela não precisa de outra para existir. Já a subordinação se refere a uma oração que precisa de outra oração para existir, porque ela é subordinada. Então, tem alguém que manda nela. Outra oração, no caso. Então, aqui, estudei, mas não fiz boa prova. Nós temos o mas, que é uma conjunção adversativa, está nos dando uma oposição. Ela é coordenada, é uma conjunção coordenada, e possui uma estrutura fixa. Ela não pode ser modificada, apenas o mas pode ser utilizado nesta ocasião. Na outra aqui, temos um embora. Embora tenha estudado, não fiz boa prova. A frase já se inicia com a conjunção, que é uma conjunção subordinada adverbial concessiva e possui estrutura móvel. Se ela possui estrutura móvel, significa que ela pode ser modificada. Outras conjunções podem ser colocadas no lugar deste embora aí. Na próxima aula a gente vai ver isso. Apenas um exemplo aqui para a gente mostrar como que funciona a subordinada e como que funciona uma coordenada, a diferença ampla entre as duas. Embora não tenha estudado, é uma oração subordinada adverbial concessiva, veremos isso também. E não fiz boa prova é a oração principal. Então, se temos a oração principal, que é não fiz boa prova, significa que essa aqui é a oração subordinada. Então, a oração principal, ela é mais importante que a subordinada, mas a subordinada a completa ou vice-versa. Então, aqui temos mais uma frase. Choveu porque chegou frente fria. O porquê está explicando. É uma relação de causa e consequência. Então, a causa é a frente fria, né? A, a causa é o choveu, na verdade. A frente fria é a consequência da causa choveu. E o porquê está explicando essa causa. Como isso aconteceu e por que aconteceu. Então, choveu a oração principal e porque chegou frente fria, a oração subordinada adverbial causal, ou seja, adverbial causal é o modo de causa, a causa da, da consequência, o que ocasionou aquela consequência, certo? Aqui agora veremos a correlação. Correlação, entre aspas, vamos dizer assim, tecnicamente são conjunções que funcionam em pares, tá? Mas tem algo a mais aí nisso daí. A gente vai ver mais para frente. Aqui no exemplo, não só estudei, mas também fiz boa prova. Temos não só e mas também. São pares. Então, normalmente eles são empregados dentro da mesma frase, normalmente, mas nem sempre. Não só, mas também. Mas também é uma estrutura aditiva, está adicionando elementos à nossa oração. E a vírgula da frase é facultativa, certo? A vírgula da frase é facultativa, ela é opcional. Mas, nesse caso, a vírgula está mostrando que o mas não pode ser considerado aditivo sem haver correlação. Então, em alguns casos, o mas ele não vai funcionar sozinho, mas ele pode sim funcionar sozinho. E o mas pode ser aditivo ou pode ser adversativo. Quando tem vírgula, ele é adversativo, certo? Ele não pode ser considerado aditivo quando há correlação, porque quando há correlação, funciona em pares, certo? Funciona em pares. Então a frase tem pares justamente por isso, porque é chamado de correlação. Outra frase, comi tanto que passei mal, é uma relação com um intensificador que, tanto tal qual o tamanho. Então o que aqui a gente pode chamar ele de. A gente pode substituir ele por quantidade, por tamanho, certo? Não faria muito sentido, mas é isso que esse que está representando. Ele está representando intensidade, intensificando o ato de comer. É uma relação de causa e consequência também, e a consequência é passei mal, a causa é comer. Outra frase é Maria é mais alta do que João. O do é facultativo, então Maria é mais alta que João, estaria correto também.
Aqui esse do é opcional. Vamos ver exemplos agora de conjunções coordenativas. Na A temos almocei e saí. O E está adicionando, né, uma aditiva. Não almocei nem saí. E está indicando a adição também. Ambos são aditivos. Não almocei nem saí. Choveu, mas eu fui à praia. Fiz dieta, porém não emagreci. Mas e porém, nesse caso, nas duas frases, são adversativas. Estão indicando uma oposição. C. Choveu, logo fiquei em casa. Estudou muito, então foi aprovado. O logo, então, nessas duas frases estão representando uma conclusão. Então, eles estão concluindo a oração. Na D, fique em casa, pois já começou a chuva. Não fume, que faz mal à saúde. Fique em casa e não fume está apresentando um modo imperativo. E quando se temos um modo imperativo, há a necessidade de uma justificativa, de uma justificação. E nesse caso, pois e o que são explicativos. Sempre que tivermos o modo imperativo, então veremos uma explicação. Ah, mas como eu posso saber que é um modo imperativo se tivermos uma ordem? A gente viu isso na aula de classes gramaticais. Se estiver indicando uma ordem, essa ordem pode ou não ter o sinal de exclamação, tá? Não é necessário, não é obrigatório, mas normalmente tem. Então, fique em casa. É uma ordem. É uma informação em forma de ordem. Não fumem. É uma ordem também. Tem propriedade de ordem. Então, sempre que estiver no modo interativo, que o verbo estiver no modo imperativo, então o verbo e a frase que o acompanha, né, os elementos que o acompanham estiver no modo imperativo, então teremos uma conjunção coordenada explicativa. O E, vem agora ou perderá a vez. Ora chora, ora ri. Ora ou ora são alternativas. E lembrando que no caso do ora, eles são usados em conjuntos. E eu não poderia substituir um desses horas aqui por ou, porque não faria sentido e estaria errado. Estaria errado para a norma culta da língua portuguesa. No caso aqui, vem agora ou perderá sua vez. Estou apresentando uma alternativa. Ou vem agora ou perderá a vez. Ora chora, ora ri. Uma hora eu choro, uma hora eu rio. Então, basicamente é isso, muito simples, não tem nada de complicado. E lembrem disso aqui, do modo imperativo. Modo imperativo na oração e explicação. Agora, para finalizarmos aqui, vamos observar a polissemia da conjunção. Estudei e fui à praia. O E indica soma e não a vírgula. Nunca haverá vírgula quando o E indicar soma, tá? For aditivo. Estudei e não fiz boa prova. Neste caso, está indicando oposição, então recebe vírgula obrigatória. Então, o E, sempre que ele indicar oposição, estiver se opondo ao tema principal, né, da oração, ele receberá uma vírgula obrigatória antes dele. Estudei e não fiz boa prova. Siga este conselho e terá sucesso. Está no modo imperativo, portanto haverá explicação. Então esse E aqui ele não é aditivo, ele está indicando uma explicação. Ele é explicativo e recebe uma vírgula obrigatória antes dele. Siga este conselho e terá sucesso. A frase correta é essa. Precisa de ajuda. Calma aí, só um momento. Precisava de ajuda, telefonou-me, pois. O pois, depois do verbo da oração, é conclusivo. O pós, antes do verbo da oração, é explicativo. Depois do verbo, é conclusivo, tá? Então, sempre que ele estiver no final ou depois do verbo, ele sempre vai ser conclusivo. Antes, explicativo. Bem simples, é só decorar. Trocou o shampoo, pois o cabelo estava seco. O pois, nesse caso, é causal. Relação de causa e consequência. A causa, o cabelo estava seco. A consequência, trocar o shampoo. O meu cabelo estava seco, por isso tive que trocar meu shampoo. Basicamente é isso, causa e consequência. O pois, ele está tratando da causa anteriormente e posteriormente ele estará tratando da consequência que essa causa ocasionou. Então, a frase não está no modo imperativo, portanto, portanto, a conjunção não tem valor explicativo. Então, nesse caso, o pois é causal, certo? Que trabalho nesta empresa. Neste caso, o que funciona como um E, indicando soma. Neste caso em específico, são poucas exceções que funcionam dessa forma. Mas neste caso,
funciona como E. E em casos que indiquem esta mesma estrutura, é, é um pouco estranho frases assim, não são muito usuais, mas frases que indiquem essa estrutura, elas normalmente têm um Q com função de E, com função aditiva. Ligue o ventilador que está calor. Ligue o ventilador está no modo imperativo, está indicando a ordem. O que é explicativo nesse caso. Continuando aqui, a gente tem o pos, né, que é uma conjunção. Ela pode ser explicativo quando tem a essência imperativa, está indicando ordem, e sempre vem antes do verbo quando é explicativo. O conclusivo vem depois do verbo ou entre vírgulas, isolado entre vírgulas, dessa forma aqui. Quando ele vier isolado entre vírgulas, ele será conclusivo, ou quando ele vier depois do verbo. Causal é relação de causa e consequência sem ordem expressa. Então, quando não tiver um modo imperativo, quando não tiver uma explicação, ele será causal. Estará tratando de uma causa antes e de uma consequência depois. Então, para finalizarmos aqui, eu achei que já tinha acabado, mas ainda tem essa parte aqui que é muito importante para massificar o conteúdo. Vamos classificar algumas orações coordenadas. Vamos comer, Tiago Nunes, que estou morrendo de fome. Calmem aí, se acalmem aí, não é canibalismo. Está entre vírgulas, é um vocativo, ou seja, está indicando que é uma pessoa, é um chamamento, né? Estou chamando uma pessoa. O vamos comer está no modo imperativo, então requer uma explicação. O que é explicativo indica uma explicação, bem simples. Alguns leram, no entanto, não entenderam. No entanto, é adversativo, está indicando uma oposição. Não fiques nervoso, Mateus, pois eu é que fiz os exercícios. Não fique modo imperativo, o pois é explicativo. Rodrigo está nervoso. Necessita-se, pois, de calmante. O pois está entre vírgulas e é possível substituí-lo por entanto. Então, um adicional aí é quando o pois está entre vírgulas, ele pode ser substituído por portanto. Necessita-se, portanto, de calmante. Neste caso, o pois é conclusivo, pois ele está entre vírgulas. Não só porque ele está entre vírgulas, mas pelo contexto da frase também. A gente pode ver a causa, né, a conclusão que podemos ter. A necessidade do calmante nos dá uma conclusão do nervosismo da pessoa no contexto da frase. Continuando, cala-te, porque só dizes besteira. Cala-te está no modo imperativo e o porquê é explicativo por conta disso. A vida é curta, por isso aproveitamos cada momento. É conclusivo. O por isso tem uma correlação, né? É tratado em pares, por isso é conclusivo. Saia, porque você é execrável. O sai está no modo imperativo, portanto, será uma conjunção explicativa. Então, o conteúdo é esse, é muito simples, eu até alonguei um pouco, adicionei algumas coisas, algumas frases aqui para massificar de verdade e continue estudando, porque é uma jornada que nunca acaba. Eu trouxe uma frase aqui para vocês. E a sorte sorri para aqueles que estão preparados. Tirei de um site chamado gabaritei.com.br, é um site muito bom, trata de concursos públicos, vestibulares, enfim. Então, se tu está preparado, tu não precisa ter medo. Para qualquer coisa na tua vida, se você é preparado, você se dá bem. Algumas pessoas veem aquelas pessoas que se dão bem em carreira musical, aquela pessoa que fala bonito, aquela pessoa que fala bem, aquele ator famoso, mas elas não enxergam o esforço que aquela pessoa teve que seguir até chegar lá. Então, se tu está preparado, se você vai lutar num ringue e você não está preparado, você vai apanhar. Então, o teu preparo vai ditar o teu sucesso. Então, se preparem sempre e nunca entrem em uma luta, nunca entrem em um ringue sem preparação. E é isso, até a próxima.